Fala pessoal, aqui é o Rafa, seja muito bem-vindo ao meu canal exclusivo sobre dropshipping e e-commerce. Gente, no meu Instagram, anteontem, né, hoje é quinta-feira, na terça-feira eu fiz uma enquetezinha lá perguntando para vocês qual vídeo que vocês queriam ver essa semana, né? Toda quinta-feira eu tento postar um vídeo por aqui. E o mais votado foi para eu falar um pouquinho sobre a minha história no dropshipping, né? Eu comentei algumas coisas aí, enfim, em alguns vídeos, em alguns stories, mas nesse vídeo eu vou tentar compilar um pouquinho para mostrar um pouquinho de como que eu surgi, como que eu caí nesse mundo, né? Como que hoje em dia eu fiz com que o dropshipping seja a minha principal fonte de renda, para minha surpresa, porque na verdade eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse trabalhar com lojas online, nunca na minha vida. Então eu vou contar um pouquinho sobre como foi essa trajetória até aqui. Bom, gente, vamos lá. Não sei se vocês sabem, mas eu sou produtor musical, né? Então, assim, por mais de 10 anos eu vivi exclusivamente de música, né? Então, eu tenho até um outro Instagram, que é o Rafael Mancini, né? @RafaelMancini, onde é um Instagram totalmente focado em música e eu também falo um pouco sobre educação financeira lá. Tem muito tempo que eu não posto lá, tá um pouquinho parado porque eu tô gerando conteúdo para esse Instagram aqui do Dropship, né? Onde tá o meu foco maior, até porque eu tô tendo mais engajamento, tô vendo uma resposta muito legal de vocês estão gostando bastante, então eu tô continuando. E durante esses 10 anos, enfim, eu sempre tive uma vida confortável com o meu trabalho, né? Eu tenho esse estúdio aqui, é um estúdio dentro da minha casa, né? Eu moro aqui em São Paulo. Eu tenho um escritório lá que eu uso para as lojas e tem também dentro de casa, e tenho o estúdio aqui que eu gravo bandas independentes de São Paulo, né? Então são bandas, a maioria, assim, quem procura mais são bandas de rock, pop rock, acústico, assim, né? Então, assim, por mais de 10 anos eu fiquei firme e forte trabalhando com música, e eu também trabalhava em produtoras de áudio. O que eu fazia? Eu fazia trilha sonora para comercial de TV. Então, assim, você tá vendo, sei lá, uma novela da Globo e tá no comercial, não tem uma propaganda da Sadia, da Havaianas, da Brahma, e sempre tem a trilha e tal, então eu participava disso, né? Então eu fiz trilhas para uma das maiores marcas do país aí, enfim, todas essas que eu citei, Skol, Cielo, tudo isso eu já fiz trilha sonora, né? E é um mercado muito bom para se trabalhar também. Eu aprendi muito nesse tempo todo, né? Nesses 10 anos aí fazendo trilha sonora. Trilha sonora para publicidade, né? Isso é uma publicidade, né? Então, assim, foi muito bom. Como músico, né, como produtor musical, aprendi muita coisa, aprendi a ter que fazer trilha sonora de estilos diferentes, né? Eu sempre fui um pouco mais roqueiro e, enfim, eu tinha que saber fazer uma trilha de samba, por exemplo, né? Uma coisa assim que não era do meu universo. Então eu estudei muito, foi muito legal mesmo. Só que, enfim, no ambiente de publicidade é bem puxado, né? E aí vem o contra da coisa. Então, apesar de eu estar lá, né, feliz, trabalhando, fazendo o meu trabalho, aprendendo bastante, é muito maçante porque a publicidade te exige muito. Paga-se bem, tá? Não posso reclamar do que eu ganhava, mas exige muito. Então, assim, eu cansei de virar madrugada com a agência, fazendo trilha sonora, aí eu mando, não é isso, voltou, refaz, não é isso, voltou, refaz, e a coisa vai ficando cada vez pior. A verdade é essa. Então, assim, o negócio vira uma bagunça. E, enfim, eu sempre me acabava lá, fazia, e às vezes eu não ficava satisfeito com o resultado final. Então, assim, no decorrer dos anos, eu fui cansando daquilo um pouco, né? Porque, enfim, eu sou produtor musical e eu tenho que passar, né? A minha trilha tem que passar pelo coordenador da produtora, tem que passar pelos donos da produtora, tem que passar pela agência que está fazendo a campanha e tem que passar pelo cliente, enfim. Então, olha o tanto que tem que passar, olha o tanto de gente que tem que meter o bedelho no seu trabalho. Então chega uma hora que você já fica assim, realmente eu estava num ponto que eu estava ali só pela grana, só para pagar as minhas contas, né? Por mais que eu sempre tive essa veia de empreender, tanto aqui no meu estúdio, quanto fazendo infoprodutos, né? Lá no Instagram de música, eu tenho um curso online de música, eu tenho um livro que eu fiz de áudio também. Então, assim, eu sempre gostei disso, de empreender. E eu tava, já tava assim, meio saturado lá da publicidade, realmente eu tava indo infeliz nos últimos anos, né? Acho que no último ano principalmente, já não tava satisfeito. E aí eu falei, a gente precisa virar o jogo, preciso fazer alguma outra coisa, tentar alguma coisa diferente, enfim, eu queria trabalhar com os meus negócios, eu queria
ter um pouco mais de tempo para eu ficar mais perto da minha família, né? No meu caso aqui, a minha esposa e o meu cachorro, que é o Kiwi, que eu tô sempre nos stories aí, eu tô mostrando ele também, é uma figura. É a minha família aqui em São Paulo, né? Porque eu sou de Belo Horizonte, na verdade, mas eu moro em São Paulo já tem 15 anos ou mais. Então minha família tá lá em Belo Horizonte, tem uma irmã no Rio, mas minha família de São Paulo é minha esposa e o Kiwi. Então eu queria ficar mais perto deles, e na publicidade, na produtora, eu saía, assim, eu ia trabalhar das 3 da tarde até as 11 da noite, quando não ficava hora extra lá e ficava trabalhando. Então eu ia dormir, assim, meia-noite e meia, 1 hora, chegava em casa 1 da manhã, ou às vezes nem chegava em casa, eu dormia lá. Então realmente eu estava muito saturado com isso, queria mudar de vida, né? Acho que a minha saúde mental já não estava legal. Então eu comecei a pensar em alternativas para eu sair ali da publicidade. O estúdio eu nunca vou largar, tanto é que apesar de eu estar com as lojas, eu continuo gravando bandas aqui, que é uma paixão que eu tenho, normalmente nos finais de semana. Nunca vou deixar de fazer minhas próprias músicas, né? Eu adoro compor músicas também. Vou deixar aqui o linkzinho também para quem quiser conhecer o meu projeto, chama Projeto D, de umas músicas que eu faço, tudo gravado aqui no estúdio. Enfim, queria mudar isso daí, dar uma repaginada na minha vida. E foi aí que eu conheci mais a fundo o marketing digital, pela internet, enfim. Não sei exatamente como que eu caí. Então o primeiro vídeo que eu vi a respeito foi de afiliados de uma pessoa que eu particularmente não sou muito fã. Ele queria fazer com que as pessoas vendessem o produto dele. Então ele fez lá uma página e tal, falando, olha... já ganhei milhões com isso daqui, se você vender o meu produto, aí você vai ganhar uma comissão também, e é perpétuo, você vai ganhar todo mês, é negócio de assinatura. Falei, pô, legal, né, vamos ver. Eu não conhecia muito bem esse mercado, sabia mais ou menos como é que funcionava essa afiliação, mas nunca fui muito a fundo. E aí eu fui lá, beleza, peguei, vi a landing page do cara, pô, me convenceu, fiquei empolgado, falei, beleza, cara, pô, vou tentar ganhar uma grana recorrente nisso daí. Só que como, né? Eu não sabia nada de tráfego, como é que eu ia ter que fazer na mão. E aí, enfim, ele até sugeriu umas coisas, tinha aulas, né, para ensinar a galera. Ele, assim, é genial esse cara, tá? Ele manda muito bem, assim. Eu não gosto particularmente dele, não vou falar, nem me pergunte quem é, tá, gente? Não vou falar, mas assim, para não ter treta. Mas é um cara que ele consegue te convencer muito bem, né? Ele faz uma copy lá muito boa e tal. E eu fiquei super empolgado, assim, ele ensina como faz pra gente tentar vender e tal, só que pelo jeito não deu certo, porque eu não vendi nada no final das contas. Enfim, eu tentei criar grupo de WhatsApp, chamava a galera, olha isso aqui, o link, pá, faz isso, faz aquilo. E, cara, não rolou, não vendi nada, falei, puta, bom, não vai rolar. E aí nesses, como a gente começa a procurar sobre marketing digital, o Facebook, YouTube, essas coisas vai te mostrando cada vez mais coisas. E eu conheci o dropshipping, não lembro quem foi a primeira pessoa que eu vi, mas isso foi no ano passado, tá, gente? Eu comecei em junho, eu comecei a rodar loja em junho, então foi por ali, do ano passado, de 2019. Eu conheci, beleza, eu comecei a pesquisar, e aí eu já fui ficando um pouco mais interessado, beleza. O negócio é não desistir, né, gente? Se eu tivesse desistido na primeira tentativa que eu tentei o afiliados e não rolou, cara, eu poderia, enfim, isso aqui não funciona, não dá certo e sair fora. Mas não, eu falei, pô, não, vamos ver essa outra opção aí de dropshipping, vamos ver o que é isso. Comecei a pesquisar e tal e vi que, assim, óbvio, né? Assim, no início a gente fica meio louco com tanta informação, então a gente não sabe muito o que fazer e tal. E comecei a estudar e eu vi tudo que era conteúdo gratuito de todas as pessoas que tem no YouTube, todo mundo, tanto daqui quanto lá fora. Cada um faz uma coisa diferente, normal, mas eu já fui entendendo um pouco mais como funciona isso. Comecei a fazer os primeiros cursos, fiz o primeiro, fiz o segundo, fiz o terceiro, fiz lá fora, blá, blá, blá. E aí eu falei, pô, legal. Só que enquanto eu já estava fazendo o primeiro curso, eu já estava montando a minha loja. A minha loja é genérica, foi a primeira que é a que eu tenho até hoje. Fui montando aos pouquinhos a minha loja e tal, seguindo passo a passo, faz assim, faz assado. Óbvio que hoje em dia, se eu fosse montar uma loja, seria bem diferente do que eu estava nesse curso. Por isso que eu não indico nem o curso, porque não é o jeito que eu faria, entendeu? Então também nem vem me perguntar de quem que eu fiz curso, já tem um vídeo sobre isso. Mas não tem como eu indicar, porque eu faço diferente. Então, enfim, fui montando minha loja, blá, blá, configurar frete, blá, domínio e tal. Beleza, eu comecei a cadastrar os meus primeiros produtos na loja genérica, testei de vários nichos.
Vou falar o primeiro produto que eu tive a primeira venda, foi aquele cabo, vou deixar em alguma foto, em algum lugarzinho, um cabozinho que você coloca magnético, você coloca o cabo. Esse foi o primeiro, não foi o primeiro vencedor, eu tive poucas vendas, mas foi a primeira venda que eu tive do Shopify, foi desse cabo aí. Mas voltando, comecei a cadastrar os primeiros produtinhos, tal, preju. Eu acho que no quarto produto eu tive, ou terceiro produto, foi esse cabo aí que eu comecei a ter umas vendas. Eu lembro, o primeiro plim do Shopify foi quando eu tava tomando banho. Era um domingo à noite, alguma coisa assim, deu plim. Aí eu olhei e falei, pô, acho que era R$79,90, bem de ticket baixo, assim. E, nossa, aí eu fiquei muito feliz, né? Falei, porra, a primeira venda, que demais. E aí me empolgou até mais, né? Eu nem acompanhava direito quanto que eu tava gastando. Eu não sabia nada, gente. Eu tava começando, não sabia o que era CPA, break-even, nada, não sabia, não tinha controle financeiro nenhum. Só que, como eu sempre a minha cabeça foi sempre muito direcionada para essa coisa de poupar, de investir, né? Vocês sabem que eu gosto de investir meu dinheiro em bolsa de valores, em renda fixa, renda variável, eu acho muito importante isso. Então, enfim, eu sempre tive um caixa muito gordo, pessoal mesmo, né? Eu tenho uma grana guardada já para reserva de emergência, grana para aposentadoria que eu não mexo, que são as ações, mas eu tenho uma reserva de emergência gorda. Então eu não estava muito preocupado, assim, né? Eu sei que diferente de muita gente vem com orçamento muito baixo, né? Com a corda no pescoço. Eu sempre recomendo para segurar um pouco, junta mais caixa para você testar despreocupado. Então eu não estava com a menor preocupação de dinheiro. A sinceridade a verdade é essa. Não estava preocupado assim, pô, só tenho isso para gastar, acabou, lascou. Não, porque eu tenho esse caixa gordo pessoal que eu estava disposto. Eu queria ir até eu conseguir emplacar um produto e começar a vender. Eu estava com muito foco. E eu estudava muito, assim, o dia inteiro estudando dropship, o dia inteiro. Vendo todo mundo que todo mundo tem para falar, né? Eu sei que muita gente fala, pô, cada um fala uma coisa, não é legal, mas eu acho que é legal sim, porque eu podia testar várias coisas. Eu sou muito de testar. Até hoje eu continuo fazendo mentoria, curso, para eu pegar alguma coisa, obviamente de alguém que eu tenha, que eu admire, que eu gosto do trabalho. Então, aí eu sempre estou testando coisas novas. Nesse exato momento eu estou testando coisas novas, de anúncios e tudo mais. E sempre vou continuar testando. Então, se eu não me engano, no quinto ou sexto produto, aí eu coloquei um produto para vender. E assim, eu também não sabia exatamente o que eu estava fazendo. Peguei lá um vídeo, simplesmente repliquei o que estava funcionando lá fora. E isso funciona ainda, tá? Você pegar lá o vídeo do cara que está funcionando, só traduzir as coisas. Se já está funcionando lá fora, pode funcionar aqui também. Então, simplesmente peguei, repliquei aqui no Brasil e comecei a vender. Eu fui o primeiro a vender. Esse produto eu achei via YouTube, em algum lugar no YouTube, assim. Algum lugar no YouTube que eu vi isso daí e resolvi vender. E aqui no Brasil não tinha ninguém vendendo. Então, eu arrebentei de vender. O negócio começou a vender muito. Isso eu acho que foi no segundo mês, se eu não me engano, né? O primeiro mês eu só tive preju, no segundo eu acertei a mão. E aí foi uma doideira. Aí começou, eu falei, caramba, e aí quando eu vi eu tava ganhando o salário da produtora, que eu tava na produtora, que eu demorava um mês para ganhar, um pouco mais de uma semana eu já tinha ganho aquilo ali, de líquido no meu bolso, né? Porque foi muito explosivo esse produto. E esse produto é tão bom, mas é tão fenômeno, que mesmo depois, enfim, eu vendi muito esse produto durante 2 meses, mais de 2 meses, e aí a galera obviamente começa a copiar, começa a ter muita concorrência, e o produto foi morrendo, até o ponto que assim, eu estava com uma campanha e um remarketing só, mas ainda estava rolando, e aí foi passando o tempo, a galera parou de anunciar, aí eu falei, quer saber? Vou tentar de novo. Pá! Joguei de novo, já tinha os públicos, né, de lookalike, de compra muito forte. Então, voltou a vender de novo e está vendendo até hoje. Então, esse produto até hoje me dá lucro. Né? Eu estou rodando ele, onde que está me dando mais lucro é no lookalike de compra. Né? Então, por isso que é muito bom você ter o seu pixel guardadinho ali, porque o seu pixel tem informações muito valiosas que você foi adquirindo com o tempo. Bom, e o que aconteceu? Nessa fase que eu acertei esse produto, eu estava trabalhando aqui no estúdio gravando as bandas, estava na produtora de áudio das 3 às 11 da noite e com a loja pegando fogo. Então eu sou uma pessoa só, gente. Então assim, ao mesmo tempo eu ainda fazia academia, fazia o curso de áudio, fazia livro.
eu tava maluco, assim, tava maluco. Eu nunca trabalhei tanto na vida que nem nessa época aí do ano passado. Então, chegou um ponto que, assim, eu até contei isso em algum vídeo, mas resumindo, eu tava num plantão da produtora, num sábado à noite, 9 da noite, eu tinha terminado de entregar a trilha, quando eu olhei os pedidos da loja, tinha uma pancada de coisa para processar, suporte bombando, eu fazia tudo, eu tava sozinho. E aí meu olho foi escurecendo, quase que eu desmaio nessa hora. Nessa hora eu falei, agora eu preciso contratar alguém. Aí eu contratei a primeira pessoa para fazer o meu suporte. Essa pessoa não está mais comigo, aconteceu uma coisa bem chata, que eu vou contar em um próximo vídeo para vocês. Essa pessoa, enfim, me ajudou muito durante alguns meses. Ele ficou só com o suporte, eu fiquei com todo o resto, mas ainda estava com a produtora e com a loja e os estúdios e tudo mais. Aí chegou um ponto que não tem condições mais, você precisa optar, né? Para minha sorte, eu fui tentando levar os dois até onde eu conseguia. Só que assim, eu tava realmente muito empurrando com a barriga a produtora, muito. Todo mundo já tava claro ali que a loja tava faturando. Eu ficava todo feliz, pô, olha só o tanto que eu tô vendendo. Eu mostrava, tava todo orgulhoso lá, olha ali, dizer que lá, que legal, pô, isso aqui, vou sair fora. Falando com as pessoas mais íntimas, lógico, não ia falar isso pro chefe, né, óbvio. Mas, enfim, resumo da obra, afinal das contas eu saí de lá. E fiquei só com o meu estúdio aqui e com uma loja, com a loja genérica. E nessa fase que eu fiquei só com a loja, foi aquela fase da insegurança, né? Porque por mais que eu tenha já, se tudo der errado, eu tenho a minha reserva de emergência, já tenho grana guardada, tá tudo certo, né? Mas mesmo assim fica uma responsabilidade muito grande nas costas de pagar as contas, né? E eu ficava, será que vai dar certo? Pô, eu tô com um produto só. Poxa vida, e agora? Como vai ser? Se esse produto morrer, o que eu vou fazer? Então eu ficava muito preocupado com isso no início, muito. Né? Que é uma preocupação que até hoje a gente tem, normal, né? De, poxa, vai morrer os produtos e agora? Só que com o tempo, você vai pegando mais expertise e você vai vendo que, enfim, você não pode depender de um produto só, você tem que ter vários rolando, entendeu? Hoje em dia, nesse momento, eu tenho 4, na verdade 3, porque ontem eu tive que pausar um produto vencedor que começou a me dar prejuízo, eu parei, então hoje em dia eu tenho 3 produtos dando lucro e já venho testando mais um, né? Eu vou testar um essa semana, se não rolar semana que vem eu testo o outro. Então assim, eu tenho 3 produtos me dando lucro nesse momento, aquele primeiro produto vencedor e outros 2. Então esses produtos já seguram a base, né? Eles já me dão lucro o suficiente para eu conseguir arrancar minha parte do lucro e testar outros produtos novos com a grana que eu recebo deles. E aí vai rolando, aí se eu emplacar outro, aí já aumenta mais e vai indo. Então é isso, você tem que ter essa gestão de produto, você tem que ter essa esteira de produto para você estar sempre testando. Produto para mim, é o principal pilar do e-commerce e dropshipping. Um bom produto é o que vai fazer a diferença. Não só isso, mas na minha opinião é o principal. E aí, gente, com o tempo, você vai sentindo necessidade de formar equipe, né? Então eu fiquei com esse camarada aí algum tempo e tal, e depois eu fui contratando outras pessoas, né? Hoje em dia eu tenho um designer que me ajuda a fazer as landing pages, né? Eu tenho 2 pessoas no suporte, uma só para suporte de e-mail, outra pessoa só para rede social. Tem uma pessoa também, um grande amigo, que me ajuda com o cadastro de produtos e fazer os vídeos do produto. Então assim, só isso eu já tirei das minhas costas, né? Aí você pode pensar, pô, Rafa, mas aí você vai estar tirando do seu lucro para pagar para eles. Com o maior prazer. Eu faço isso com o maior prazer porque eu consigo pensar em outras coisas para tentar aumentar esse faturamento. O próximo nível meu seria contratar algum gerente da loja para cuidar de outras coisas, né, do pepino de suporte, fornecedor, não sei o que lá, para eu fazer outras coisas também, né? Não sei quando eu vou fazer isso, já estou pensando em mexer os pauzinhos, mas enfim, talvez mais para frente, ainda não decidi como vai ser. Mas é muito importante você ter equipe. Depois eu posso fazer um outro vídeo só sobre equipe também. E aí é natural, gente. Você vai sentindo necessidade, vai delegando e vai aumentando a coisa. Quando você vê, você já está vivendo o próprio negócio. E aí eu fiz uma segunda loja nichada, que também me dá um lucro recorrente. Aquela é uma loja meio com lucro recorrente. Eu não tenho tanto esforço nessa loja para me dar um lucro quanto na loja genérica. A minha loja genérica é uma explosão de vendas quando acerta a mão e tal, então eu foco muito ali, só que eu também tenho a loja nichada para me dar um lucro constante, né? Então o pessoal às vezes vai lá e compra 1, 2, 3 produtos, então é muito bom.
E é claro que com o tempo, né, gente, a gente vai passando por todos os perrengues, vai aprendendo bastante, vai ficando calejado e a gente já sabe muito bem. Dá um problema, você já sabe como resolver. Dá o segundo problema, você resolve também. Porque problema tem todos os dias. Quem me acompanha no Instagram sabe, ali eu mostro o true life, ali a vida real mesmo, real life, real deal. Tipo, o que acontece de verdade no dia a dia, né? Tipo, eu cansei de falar que dropshipping não é só flores. Eu tenho um vídeo sobre prós e contras, né? Então a gente tem que encarar isso como realmente uma empresa, um negócio sério. E eu sempre encarei isso desde o início, desde o início. Eu acho que é por isso que eu consigo ter lucros constantes aí, com faturamento muito bom, porque eu levo isso muito a sério, porque é minha principal fonte de renda, né? O que eu ganho no dropshipping é mais do que eu ganho no estúdio, é mais do que eu ganho com os investimentos e é mais do que eu ganhava na produtora. Então, eu zelo muito por isso daqui, quero crescer cada vez mais e eu quero ajudar vocês também, porque eu sei que assim como eu estava infeliz ali, né, no meu trabalho ali na produtora, já não estava achando legal de trabalhar com chefe, de ter que ficar dando satisfação, realmente eu estava bem de saco cheio, e assim como eu sei que muita gente aí atrás que está vendo esse vídeo também está assim. E o que eu posso falar para vocês é que se vocês fizerem que nem eu fiz, de ser disciplinado, focar e executar, vocês podem mudar de vida, tá? O dropshipping é possível para todo mundo sim, que leva a sério. Hoje em dia não é tão simples, não é tão fácil assim quando era 2, 3 anos atrás, quando você pegava um produto e jogava e vendia. Hoje em dia você tem que ter um pouco mais de cautela, saber acertar, escolher melhor o produto, saber testar melhor o produto, saber ter uma página de vendas boas, uma oferta boa. Tudo isso acaba afetando para você ter bastante venda. Beleza, gente? Então esse foi um resumo. Eu queria também incentivar vocês a correrem atrás, porque eu mudei de vida por causa disso. Hoje em dia eu trabalho dentro de casa, eu poderia ter um escritório, mas eu opto por fazer home office, tudo remoto. Eu acho que eu tenho mais liberdade, enfim, eu gosto da minha rotina, gosto da minha vida do jeito que é, não quero mudar. Eu saí de um escritório, eu não quero voltar para outro, entendeu? Eu saí de um ambiente assim, todos os meus funcionários também trabalham todos remotamente e eu consigo controlar tranquilamente, nunca tive problema quanto a isso, com uma exceção que é o vídeo que eu vou fazer em breve. Mas então é isso, gente. Grande abraço, até o próximo vídeo e boas vendas!